As 184 cidades do Ceará recebem nesta sexta-feira mais de 170 milhões de reais como terceira parcela do FPM de outubro. Essa receita com FPM tem um aumento em relação a 2021. A informação com Sátiro Salles. Os prefeitos não têm do que reclamar, porque o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, os números são positivos. A transferência da terceira parcela do FPM, que cai nesta sexta-feira nos cofres das prefeituras, fecha o mês com um crescimento de 13,70% em relação a 2021. Os dados são apresentados pela área de saúde do terceiro decêndio, a base de cálculo dos 11 a 20 do mesmo mês corrente. De acordo com a CNM, ao analisar as considerações dos dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o crescimento da receita do FPM é de 36,54% em relação aos termos nominais. A terceira parcela do FPM, a ser depositada nesta sexta-feira, soma um montante de R$ 3.480.913.000 para os 5.568 municípios brasileiros. Desde esse volume de recursos, são mais de R$ 170.971.873 para os 184 municípios do Ceará. Com maior número de habitantes, a Prefeitura de Fortaleza fica com a fatia mais expressiva dos recursos, R$ 29.671.145. Com informações do Ceará agora, Sátiro Salles. Essa informação aí, dando essa evolução no repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é a distribuição que é feita dos tributos. Olha, é uma notícia boa, claro, porque nós estamos tratando de um ano, inclusive, de retomada mesmo para valer da economia no pós-pandemia de Covid. Os prefeitos enfrentaram, sim, seus problemas sérios, como os demais entes da federação, para enfrentar com os custos adicionais do que significou a pandemia no combate à pandemia e os cuidados necessários para isso em todo o país. E aí a gente vê a evolução do FPM, que é algo bom, mas é bom que se diga também o seguinte: o Conselho Nacional dos Municípios, as entidades municipalistas sempre dizem, não dá para se animar, porque você tem que estar sempre trabalhando com a perspectiva de planejamento da gestão, com a evolução de gastos e dinheiro público principalmente, bota na cabeça, nunca sobra. Sempre há uma demanda, e a demanda é sempre superior ao que existe na realidade de dinheiro ali para bancar essa conta. A gente está vendo isso em vários aspectos, e um deles, por exemplo, faz parte inclusive dessa luta recente, da ida recente de prefeitos, Marcos e ouvintes, a Brasília, que foi, entre várias necessidades e várias reivindicações, aquela ampliação de 1,5 ponto percentual ao Fundo de Participação dos Municípios do mês de março. Eles cobraram isso, entrou então na pauta da Câmara dos Deputados e esta tramitação vai começar. Vamos ver se sai. Os prefeitos estão em busca de ampliar essa margem de recursos. É necessário? É. Sabe por quê? Porque a gente tem que entender também o seguinte: de fato, os municípios, nessa divisão do bolo tributário, eles é quem realmente pagam essa maior conta, porque essa arrecadação, ela é feita, é muito concentrada na União, e de lá é que é feita essa redistribuição, mas a pressão ocorre principalmente na ponta, ou seja, nas cidades, principalmente nas cidades menores, e é lá onde vive, e o prefeito vive o seu eleitorado, vamos dizer assim, a sua cidadania, e o pessoal vai bater na porta mesmo, e não está errado não. Então os prefeitos têm que trabalhar para garantir uma gestão boa desses recursos que recebem, mas lutar por mais repasse, e aí entra essa questão do 1,5 ponto percentual do FPM de março para fazer frente, para fazer frente a essas despesas, Marcos.